dissertação de mestrado é uma coisa muito rica, né? Eu defendi há 23 anos atrás, depois a gente fez doutorado, faz aquelas outras coisas. E um pouco da história dessa dissertação, eu quero abrir falando disso, foi na época para mim, apesar de extremamente bem avaliada pela prova de mestrado, foi uma grande frustração, né? Porque eu terminei mestrado, e aqui alguns também já fizeram mestrado, doutorado, você fica querendo ter interlocução. Eu não achava ninguém que discutia. Primeiro que alguns diziam, mas isso na história, em 83, discutir Estado Novo, imagina, está muito recente. Eu vi uma emérita professora nossa, dizer assim, isso é muito recente na história, não tem 50 anos, não pode. Outros diziam assim, mas como estudar orçamento público, reforma administrativa, isso também não é coisa de historiador, né? E ainda mais Amaral Peixoto, Amaral Peixoto. E a vida foi caminhando para a gente estudar outras coisas, e isso ficou, essa frustração de ir a uns congressos, apresentava, as pessoas diziam, ó, que ótimo, mas ninguém falava nada, ninguém discutia nada. E eu dizia, que bom, muito obrigado. E isso ficou, na época, inclusive, a banca tinha indicado a publicação, eu nem me empenhei em publicar, vou publicar. Um negócio que não interessa a ninguém, eu consegui descobrir um assunto que não interessa a ninguém, né? Vai, como dizia Marx, no máximo, sofrer a crítica impiedosa dos roedores, né? Como dizia Marx muito bem. Mas sempre foi uma coisa muito que ficou para mim. Há pouco tempo eu tive o cuidado de mandar redigitar a minha dissertação, e me deu a vontade de reescrevê-la, né? Porque você não atualiza, você reescreve, como dizia Oliveira Viana, né? Então, eu fui voltando afetivamente àquele trabalho que tinha ficado lá um pouco no campo. E quando surgiu a ideia aqui do seminário, eu disse, que beleza, alguém lembrou que um dia estudei isso, né? Que coisa legal, tanto é que quando a André mandou o e-mail, foi mais ou menos esse teor do e-mail, o primeiro e-mail que ela mandou, eu pô, André, é só você para lembrar que eu tinha isso também, né? E tal. Mas um pouco essa história é um pouco o revisitar um trabalho meu de 23 anos atrás. E essa foi a minha preocupação. Um dos temas que eu venho trabalhando, bom, perdoe-me, eu vou fazer um outro comentário. Eu sou professor concursado do Departamento de História da Federal Fluminense, já há muitos anos, desde 84, eu ainda não tinha nem mestrado quando eu entrei, e a partir de 96 eu fiz concurso para professor adjunto da UERJ, na Faculdade de Serviço Social. Estava num projeto de criar um mestrado, eu fiz o concurso e fui desenvolver lá uma linha de pesquisa sobre história do serviço social, né? Eu publiquei alguns artiguetes, as coisas assim não tão importantes. E quando veio o convite da Andréia, eu disse, puxa, vou olhar, com o meu olhar de hoje, questões que eu estou pensando hoje em cima de um trabalho que eu fiz há 23 anos atrás. Então, é um pouco esse exercício, né, daquilo que o Adam Chaves dizia muito bem, a história se reescreve a cada momento, né, porque a cada momento você volta para o passado com o olhar, né, do seu tempo e não com o olhar daquele tempo. E foi esse exercício, e vocês vão perdoar, são um pouco cobaia, porque eu fui voltar com esse olhar, e eu estou terminando o texto para mandar para publicação, né? E tem esse exercício. Quer dizer, então, a minha primeira parte, quer dizer, da reflexão,
e era algo que estava no título da minha dissertação, era a ideia de que um novo Estado foi construído no Brasil com um Estado novo. Né? É uma discussão teórica, quer dizer, eu acho que o Estado Novo é mais do que uma ditadura implantada por Vargas. Eu acho que é toda uma redefinição do Estado brasileiro, né? Não só porque muda o eixo político maior, né? Embora isso não seja de menor importância, os atores políticos mudam, né? Mas muda a lógica do Estado. Naquele momento, eu estava muito preso a toda uma concepção oriunda do Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil, quando o Florestan apontava que uma das marcas, né, do processo histórico brasileiro era que não tinha ocorrido uma revolução de uma vez só, como era o caso da francesa, né, que era o paradigma, principalmente a francesa, mas ao longo de 2 séculos o Brasil vinha, em alguns momentos, dando como se fosse soluços, e a cada soluço desse implementava mais um pedacinho de uma revolução burguesa. Né? Esse era o meu paradigma naquele período há 20 e tantos anos. Hoje eu penso um pouco diferente, quer dizer, não que eu negue essa visão do Florestan, mas acho que existem mais coisas além disso. Né? E aí, o que eu observo, isso eu tenho manifestado sempre nessa direção, é que a crise de 29 e a Grande Depressão, ela exigiu dos Estados capitalistas uma redefinição do papel do Estado. Quer dizer, e aí não era o Estado do Rio como eu achava, não era Vargas como eu achava, mas o Estado enquanto parte, esse Estado burguês que vinha do século XIX, ele precisava se refundar para que fosse possível a manutenção da própria ordem capitalista que estava em crise. Então, é um processo muito mais amplo, né? Um dos elementos desse processo é o New Deal nos Estados Unidos, com Roosevelt, né? E aí, quando eu olho a Argentina do Perón, quando eu olho Vargas, quando eu olho Franco na Espanha, quando eu olho os outros processos históricos ou os outros agentes do mesmo período, eu observo, muito obrigado, eu observo que é um processo mais amplo, embora tenha a profunda especificidade brasileira. Eu não vou negar isso. Se eu tenho como paradigma primeiro o caso americano, o caso norte-americano, né, e aí o New Deal, né, exigiu que o Estado atuasse minimamente em 2 direções, né? Não são as únicas, mas 2 dimensões. Uma, a constituição daquilo que o Chico de Oliveira chama a constituição do fundo público, né? Que era inexistente até então. Quer dizer, a ideia do Estado gerando um fundo estatal e esse fundo ser usado na ordem econômica e social. Por outro lado, a incorporação de parte das demandas sociais que estavam agudizadas pela crise, né, no Estado. E aí é uma mudança brutal do paradigma do Estado chamado liberal do século XIX, onde não havia a incorporação das demandas sociais dentro do Estado. Se eu tenho a exceção da política, por exemplo, previdenciária bismarckiana do fim do século XIX, ela é muito mais uma exceção que a norma do Estado. E aí, quando eu olho, né, a estrutura, por exemplo, administrativa, né, que é onde se manifesta, quer dizer, o Estado fala, é bom lembrar esses 2 conceitos. Como é que o Estado fala? Como é que ele atua? Ele atua de 2 formas.
atua através dos seus agentes administrativos, da sua estrutura administrativa, daquilo que, com muita felicidade, a Sônia Draghi chama de ossatura do Estado. Quer dizer, o Estado ele age através das suas agências ou repassando a outrem, pelas suas agências, repassando a outrem a atuação. E age através do recurso. Não adianta, e a gente vai ver aqui alguns exemplos, não adianta eu criar um cargo, um órgão, uma instituição, se eu não proveio, se eu não faço a provisão do recurso. Isso é muito mais uma afirmação política do que propriamente uma ação do Estado. Pois bem, então, o que eu observo nessa primeira perspectiva? Né? É que esse Estado que vem pós-crise de 29, né? E nos Estados Unidos isso começa em 32, com a posse do Roosevelt, ele incorpora esses dois elementos. Sempre lembrando que esse fundo público é a autonomia que o Estado vai ter, sob o ponto de vista financeiro, para atuar na sociedade. Você acaba, né? Uma pergunta que já me fizeram, como é que era antes? Bom, quando eu precisava construir uma ponte, se eu não tivesse sobra no tesouro, eu criava um imposto para criar a ponte. Você não tinha ideia de um fundo público, de uma massa de recursos de grande porte, para que fosse definido ou que fosse atuado pelo Estado. No caso do Brasil, no caso, portanto, norte-americano, isso eu posso datar como 32, e já observamos em 36 os Estados Unidos voltando ao nível antes de 29. Quer dizer, então, essa refundação do Estado nos Estados Unidos apresentou uma eficácia, né, muito grande no debelar a Grande Depressão. Os níveis de emprego foram, em 36 já tinham basicamente voltados a 29, a renda, os indicadores econômicos e etc. Né? E com algumas políticas sociais. Bom, como é que eu penso isso no caso brasileiro? Primeiro que a crise brasileira, a crise do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, ela é muito mais agudizada, ela é muito mais profunda, porque o que estava em crise também era o modelo econômico, social e político brasileiro advindo da República Velha. Quer dizer, em realidade, quando nós observamos o pós-30, não é só a questão das mudanças dos agentes públicos que é fundamental. Ao contrário, isso é o retrato de toda uma tentativa de redefinir o Estado brasileiro e o modelo de desenvolvimento brasileiro em 30, porque aquele modelo falira. Quer dizer, aquele modelo com uma industrialização incipiente, né? Também é equivocado dizer que era um modelo agrário exportador, isso é equivocado. Né? Você tinha um parque industrial, o Rio de Janeiro era o maior parque industrial do Brasil, né? Mas lastreado, por exemplo, no imposto de importação e exportação. Quando você pega os orçamentos da União e dos Estados até 30, o que entra de imposto? O que entra de receita? Grande parte é importação e exportação. Tinha que mexer. Acontece que Vargas chega ao poder num processo político com uma crise internacional e uma crise de modelo da sociedade brasileira. Então, o que nós podemos perceber? Que esse período que vai mais ou menos de 30 a 36 é um período de tapa-buraco. Né? Eu escrevi há algum tempo um artigo sobre a política econômica varguista 30 a 36, que mostra o seguinte: é stop and go, né? Ou, como apelidou meu colega Geraldo Bocler, taca fogo e bota o extintor. Porque assim, mexe no câmbio, recua o câmbio, mexe no juros, abaixa os juros, mexe na moeda, mexe na moeda. Porque
não se tinha sequer, isso é importante, uma ciência econômica consolidada para resolver problemas de crise deste porte. Isso é importante lembrar. Então, agora, sem entrar aqui numa discussão profunda sobre o golpe de Estado Novo, até porque tem especialistas, a professora Maria Celina, a professora Celina, né? São especialistas no tema, e não é esse o meu eixo de reflexão, mas o que eu quero marcar é que todo esse processo de refundar o Estado, no meu conceito, só se viabiliza com o golpe de Estado Novo em 1937. Ali se tem as condições econômicas, o Brasil já tinha passado o pior da crise, né? Políticas, porque como toda ditadura, você afasta os oponentes, etc., para refundar esse Estado. E assim começou a refundação. Tem um tema muito estudado, tem sido a das múltiplas reformas ou modificações ocorridas no Estado por Vargas pós-37. Já há estudos, desde aqueles pioneiros da própria Sônia Draga, que eu citei, do Ottaviani, e posteriormente isso é um tema que vem sendo, né, talvez não no sentido macro, mas temático, muito estudo sobre o DIP, muito estudo sobre algumas agências públicas. Acontece que, primeiro, este mesmo processo foi feito no Estado do Rio de Janeiro, com Amaral Peixoto, uma profunda reforma administrativa. Eu não vou me deter nela, que foi um dos temas da minha dissertação do mestrado. Ele muda. Quando você olha o organograma do Estado, quando você olha as atribuições dos órgãos, quando você pasma, é outra coisa. É outra coisa. Eu vou falar só de alguns desses pontos que me interessavam mais de perto. E como também toda a questão da formação de um fundo público, que o Estado passou a ter uma massa de recursos e, assim como o governo federal, né, essa massa de recursos, e essa é uma especificidade brasileira, passou a ser um elemento fundamental na indução do modelo econômico existente no Brasil. Isso é importante, é o Estado que vai induzir a mudança do modelo econômico brasileiro, penso eu, né? Quando o Brasil vai na direção urbana e industrial, né? Não dá para pensar isso, por exemplo, sem a ação decisiva do Estado. Eu orientei uma dissertação, por exemplo, que estudou o grupo Klabin e a questão do papel celulose na era Vargas. É nítido, quer dizer, sai a indústria Klabin quando Vargas diz, vamos fazer a indústria Klabin. E aí libera dinheiro do Banco do Brasil, dá isenção tributária para importação de máquinas, e etc, etc. Então, o nosso fundo público, tá, foi muito mais um elemento de indução da política econômica ou do modelo econômico brasileiro, né, do que para atender especificamente as demandas sociais. Tá? Que é algo que eu vou ter. No caso do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a profunda preocupação da Amaral Peixoto em fazer um plano rodoviário para o Estado, implantar toda uma rede de estrada no Estado para que o Estado pudesse escoar a produção agrícola, né? O plano, pouca gente fala isso, o plano de eletrificação rural do governo Amaral Peixoto, né? Inclusive com a construção da termoelétrica
Conceição do Bacaru, né, e outras, hidrelétrica, etc. A primeira empresa de energia elétrica propriamente dita, porque você tinha um sistema de empresas locais, municipais, quando ele cria a EF, a Empresa Fluminense de Eletricidade, por exemplo. A ideia de investir e uma série de outras ações no campo do desenvolvimento econômico. Bom, mas com relação à questão da política social, é uma trajetória muito interessante no Brasil, né? O primeiro grande órgão de assistência social brasileiro é a LBA, Legião Brasileira de Assistência, criada no primeiro momento como órgão para atender as famílias dos soldados brasileiros brasileiros que iam para a guerra, rapidamente se transforma na grande instituição de assistência social brasileira. Em realidade, depois da LBA, com todas as críticas, não botaram nada no lugar. Você continua sem ter uma instituição para atender a questão das demandas sociais. E isso coloca para mim uma mudança brutal na questão do atendimento às demandas sociais, né? Qual era o padrão de atendimento às demandas sociais? Era normalmente através das ações caritativas e filantrópicas, principalmente da igreja, né? E além daquelas associações mutualistas e etc. Esse era o padrão que veio até o período do Estado Novo. Quando o Estado, e o primeiro movimento é a LBA, depois vai criar a Casa do Lar Operário, vai criar uma série de outras instituições. Quando o Estado vai ele assumir isto, há um corte nesse modelo, então predominantemente caritativo e filantrópico a partir da igreja. Essa é uma inflexão que muitos dos meus colegas que estudam isso não percebem, que agora é o Estado laico, é o Estado quem vai fazer. O fato de até aceitar membros da igreja, e nós vamos ver isso, por exemplo, na Constituição da Fundação Leão XIII, já em 46, está lá o cardeal Leme, Alceu Amoroso Lima. Claro, eram umas figuras notórias da área de serviço social, mas é o Estado, isso eu não abro mão de dizer, é o Estado laico quem vai entrar na questão social, não é mais esse Estado caritativo ou filantrópico. E aí a primeira perna do problema, ou a primeira grande questão, né, é que não é à toa, isso eu também tenho nas minhas pesquisas dito, que Dorsdorf cria a primeira escola pública de serviço social, que é a Faculdade de Serviço Social Cecil Dorsdorf, hoje Faculdade de Serviço Social da UERJ, e imediatamente Amaral Peixoto cria a Escola de Serviço Social, hoje Escola de Serviço Social da UF. Por quê? Porque o Estado precisa de um agente que seja aquele que vá tratar do social, um agente público. Eu chamo de burocrata da intervenção social. Não burocrata no sentido pejorativo da palavra burocrata, mas burocrata no sentido de um agente público a partir do pressuposto público da intervenção do social, né? E aí vem algumas questões derivadas que, ao contrário, quando do que se tem aí sobre a história do serviço social, quando nós fomos analisar, por exemplo, as grades curriculares, o programa das disciplinas da Escola de Serviço Social da UERJ,
da Faculdade de Serviço Social da UF e da escola da UF, não tem nada de influência da doutrina social da igreja, a Renovar, a escola de Louvain. Está lá, boa sociologia norte-americana, empirista norte-americana, que era o top científico das ciências sociais naquele momento. Porque o Estado precisava, quer dizer, e aí é uma questão, a definição política da ação, a provisão do recurso para a ação é uma decisão política. Mas, além dos critérios para a concessão do benefício social, isso são definições políticas. No entanto, na hora do Estado atuar, ele precisa deste profissional que vai dar a justificativa científica, burocrática, racional, legal para a concessão ou não do benefício. Tá certo? E aí, com isso, eu também critico duramente uma versão extremamente preconceituosa que se construiu sobre a história do serviço social. Uma versão sempre do serviço social como aquela moça oriunda da burguesia, de salto alto, subindo na favela, fazendo caridade. Não é essa a história da escola de serviço social da UF, não é essa a história da escola de serviço, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Da UF, inclusive, uma curiosidade: como é que se selecionaram as primeiras alunas? Alunas que tinham concluído o curso normal, com nota máxima, do interior do estado, que ganhavam o direito de estudar na Escola de Serviço Social em Niterói. Elas iam com bolsa, tinham alojamento e se formavam em serviço social. Longe de ser essa visão da moça burguesa da Zona Sul do Rio de Janeiro, de salto alto, subindo favela, né? E já mostra muito claramente uma outra questão complicada e diferencial do Amaral Peixoto, por exemplo, em relação a dois do outro. Enquanto a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro vai se dedicar muito mais aos problemas urbanos, né? Mendicância, meninos de rua, favela. Qual é a grande preocupação da escola da UF? O serviço social rural. Por quê? Porque era parte do projeto de modernizar a agricultura fluminense. Como modernizar a agricultura fluminense? Com o passivo social que essa agricultura fluminense tinha. Tanto é que, para e passo ao desenvolvimento do serviço social rural, né, se criou o maior programa até então, ou o único programa, poderia dizer, de escolas rurais, que foi Amaral Peixoto. Quer dizer, porque tinha por trás toda uma ideia do Estado indutor. Quer dizer, como é que eu vou modernizar a agricultura fluminense se lá não tem energia elétrica, se lá não tem estrada, se todos são analfabetos, se todos estão na carência? Tanto é que o eixo é serviço social rural, principalmente na área de saúde, puericultura, por exemplo. Quer dizer, é muito interessante quando nós olhamos, vendo essas interconexões do governo Amaral Peixoto. Claro que e cria também o Conselho Estadual de Serviço Social, em 45. Em realidade, as ações sociais começaram ainda em 39, mas a escola e o Conselho Estadual de Serviço Social, isso é algo absolutamente novo. Aliás, seguindo Vargas, que também é novo. E aí eu separo, quer dizer, eu tenho que ter preocupação com a hora, eu já fui avisado, e aí a paixão pelo tema um pouco me leva a ser menos
rigoroso com a hora, mas prometo que eu vou completar no tempo. Eu separei em forma de exemplificação aquilo que eu chamo das 3 linhas de atuação do Amaral Peixoto em termos de política social. A primeira linha são aquelas que à época se chamava para atendimento aos operários, né? E aí, primeira delas, o restaurante operário do Barreto, depois conhecido como Sabes, né? Quer dizer, uma forma de minimizar o custo da reprodução dessa força de trabalho. Criou a Fundação Lar do Operário Fluminense. Essa fundação, ela é interessante porque, junto com a função dela, seria a construção de casas populares, né, para os operários, para usar a expressão da época. E a Fundação Orense de Freitas, para atendimento de saúde. Ainda vale a pena chamar a atenção que a Fundação Lar Operário tinha a explícita missão de acabar com as favelas, que já era um problema em Niterói à época Amaral Peixoto. Isso, num segundo momento, a gente pode trabalhar. Bom, a segunda linha, vamos lá, a segunda linha são aquelas ações do que hoje se chama Secretaria de Saúde, hoje se chama Secretaria de Educação, né? Ele cria esses órgãos. Eram departamentos laterais nas gestões anteriores, e aí tem inúmeras ações. Por exemplo, e aí joga dinheiro nisso, aqueles postos de saúde, os centros de saúde, aí tem o departamento de educação física, departamento de cinema, eu posso, no outro, música, dentro do projeto varguista, né? Mas eu quero me dedicar, caminhando um pouco para terminar, né? A criação do Instituto Industrial Feminino, que virou Fundação Anchieta, que vai ser fundamental com as mulheres dos operários, as mulheres, e aí tem um conjunto de ações, de cursos, de trabalhos sociais que eu não tenho tempo de explorar. E dá também uma visão, que é um outro projeto que eu acho genial e pouco estudado, que é o Parque Infantil General Rondon. Ele era interessante porque ele tinha o Clube dos Menores Operários do Barreto. Então, os menores operários, quer dizer, de 15 a 18 anos, saíam das fábricas e iam para o clube, né? E lá ele tinha assistência médica, dentária, tinha cinema, aprendia xadrez, tinha educação física, tinha piscina, o que não era pouca coisa, né? Nós estamos falando em 40, né? Aí ele praticava basquete, vôlei, futebol, etc., né? E caminhando, enfim, aí teríamos muita coisa. Posteriormente, se vocês tiverem ainda alguma curiosidade, o texto final vai retratar, inclusive analisando os decretos, os recursos financeiros disso. E concluindo, a terceira linha de atuação de serviço social, além do serviço social de saúde, é quando ele cria um Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos, do Governo do Estado e dos municípios. Uma curiosidade, com isso eu encerro, espero que não seja tão comido pelo avanço, né?
que eu analisei os orçamentos de 37 a 45, como eu falei, né? E o Instituto é criado em 39 pela Lei 750, pelo Decreto 755. E em nenhum orçamento tem qualquer dinheiro aportado para o Instituto. E aí, na documentação, eu fui descobrir que, em realidade, o fundo para a constituição do Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Servidores era oriundo do desconto em folha que era feito dos próprios servidores. Não havia o aporte do fundo público nisso. É muito interessante, aí eu volto ao início da minha fala, quer dizer, isso comprova muito, e as análises orçamentárias me serviram para isso, né, já naquela época, para mostrar o quanto o fundo público brasileiro, e especificamente o governo Amaral Peixoto, foi muito pouco canalizado para atender as demandas sociais, eu diria que de forma residual. Contudo, sob o ponto de vista da reestruturação do Estado, né, desse novo Estado que emergiu, ele foi fundamental. Se no segundo momento nós podemos encontrar alguma coisa que possa lembrar uma rede de proteção social, ela foi montada no governo Amaral Peixoto. Quando você analisa as instituições que foram criadas, né, embora sem recurso ou não com recurso suficiente, né, elas foram criadas na gestão Amaral Peixoto. Então eu achei que trazer isso para um colóquio sobre Amaral Peixoto poderia servir muito mais para estimular pesquisas, estimular reflexões, do que propriamente um trabalho pronto, acabado, mas é muito mais isso. Vamos discutir um pouco mais isso, quer dizer, vocês não tem material sobre isso. E desculpe a franqueza do Ceará, eu também tomei, desculpe a expressão, de saco cheio das pessoas ficarem dizendo as mesmas coisas, porque o DIP, porque o DIP, porque a fotografia do Getúlio, porque chega, vamos pesquisar coisa nova. Não sai nenhum estudo sobre política econômica na era Vargas há mais de 20 anos, está seguindo aí, que não me deixa mentir. Não sai sobre política social na era Vargas há mais de 30 anos, que foi o livro da minha amiga Maria Yamamoto. Então vamos renovar temas, vamos sair um pouco dessa coisa que ficou como marca do período do Estado Novo. Muito obrigado, desculpe por ter avançado tanto.